A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão aqui no canal para aprender da lição de número 8 deste maravilhoso trimestre que estamos tendo na Igreja ICPI. Aqui quem vos fala é o irmão Jeremias. Estou aqui para passar a lição de número 8 da classe dos adultos, com este tema: meu dinheiro, de Deus ou nosso? O princípio desta lição será baseado em entender que o cristão é mordomo de Deus, chamado a administrar com fidelidade os recursos que lhe foram confiados. Nós vamos entender 3 pontos. O primeiro, entendendo a mordomia. O segundo, a responsabilidade do mordomo. E o terceiro, o privilégio da mordomia. O texto-chave é o Salmo 24:1, que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Olha que interessante a colocação da revista, ao nos apresentar que tudo que está na terra é de Deus. Não só as coisas, mas o ser humano que domina sobre as coisas também é de Deus. Olha o texto: do Senhor é a terra, tudo que existe, todos objetos, tudo que há, matéria, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, são de Deus. Então aqui nós já compreendemos que tudo que nós temos foi o Senhor Deus quem deu. Foi Ele quem delegou esta responsabilidade. Quando o Senhor Deus cria Adão e Eva, Ele apresenta a Adão o trabalho. Ele diz para Adão sujeitar a terra, trabalhar nela. Adão cumpre este chamado, passa esta missão aos seus filhos, que mais à frente um cuida da terra e outro cuida de animais, e assim sucessivamente a humanidade estabelece o princípio de cuidar das coisas de Deus, porque Ele fez a terra, mas deu a terra sujeita a nós, seres humanos. Então vamos aqui ao primeiro ponto. Ser mordomo é administrar aquilo que pertence a Deus. Então este princípio, aqui colocado pela revista, é mostrar que somos administradores. E se somos pessoas que administram, precisamos entender, conhecer, estudar, analisar. É tão interessante que nas parábolas de Jesus, quando ele falava que alguém ficou em posse de algo, de um patrão, de um senhor, ele sempre estabeleceu aquele princípio: o Senhor voltará para pedir conta. Por quê? Porque o empregado que fica no comando, cuidando das coisas, ele se torna um administrador, mas o administrador não é dono. Ele terá que prestar contas. Então, somos chamados para administrar como mordomos, cuidar das coisas do Senhor Deus. Agora, olhe só o ponto colocado. O dinheiro não é nosso, mas de Deus. Ele nos confia recursos para o seu propósito
e para o bem do próximo. A humanidade lá fora pensa que o dinheiro é uma conquista pessoal. Nós entendemos que é o Senhor Deus quem deu esta posse, esse domínio, esse poder chamado dinheiro. Então, ao entender do ponto de vista cristão que é Deus quem estabeleceu, é Ele quem deu, nós compreendemos o que ele disse lá em Malaquias, aonde ele diz assim: minha é a prata e o ouro, ou seja, se é meu, eu dou a quem eu quero e estabeleço o limite da forma que eu quiser. Então, o dinheiro que nós temos, que o Senhor Deus nos deu, ele justamente nos confiou para cuidar por ele. Mas há alguém que vai perguntar a seguinte frase: se é Deus quem dá o dinheiro, por que que ele não deu mais para mim? A resposta é bíblica, é porque ele não quis confiar. Quando o Senhor Jesus fala de dinheiro na sua parábola de talentos, ele estabelece um princípio colocado para aqueles homens. Na parábola, ele diz que ele distribuiu de acordo com a sua capacidade. Capacidade de administrar, capacidade de multiplicar, capacidade de entender, capacidade de compreender. Ele distribuiu e ponto. Não há nenhum questionamento dos envolvidos da parábola questionando o Senhor, porque um foi 5, o outro foi 2 e o outro foi 1. Não há, porque o Senhor estabeleceu esta regra. Então, se alguém pensa ou pergunta, por que que eu não recebo mais? É porque o Senhor Deus estabeleceu assim. O Senhor Deus deu isto. E entender isto é entender a soberania de Deus, o propósito de Deus e a graça dele. Porque ainda que seja menor que outra pessoa, o valor que você tem, ainda assim o princípio bíblico se mantém. Qual é? Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então entenda que, ainda que seja menor as posses, não passará fome, não passará necessidade, porque Deus cuida dos seus. Então olha só que interessante, quanta informação boa a gente já consegue aqui aprender. A mordomia envolve escolhas diárias, guiadas por fé, oração e alinhadas com os valores do reino, ok? Quando o Senhor Deus estabelece a palavra dele, ele deixa uma regra, ele deixa princípios para nós vivermos. O dinheiro não é mal. Posses não é mal. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. O apego às posses é o mal que causa a destruição da alma, da família, entende? 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Fidelidade na mordomia, ou seja, tudo que você tem é de Deus. Isto é fidelidade. Quando você sentir no coração Deus dizendo assim: compartilhe com alguém, distribua com alguém, oferte para alguém, e você oferta, e você distribui, e você compartilha, e você dá dízimo, e você oferta, isto é fidelidade, é você dizendo: Deus, o que é meu é seu, tudo que eu tenho é do Senhor Deus, e isto é maravilhoso. O segundo ponto para nós avançarmos é a responsabilidade do mordomo.
Quais são as responsabilidades? Cuidar. Administramos com fidelidade, reconhecendo que tudo vem de Deus. Cuidar. Se Deus te deu um trabalho, então cuide dele. Se Deus te deu posses, então cuide dela. Mas olha só, temos outro ponto, que é o ato de decidir. Nossas escolhas devem refletir prioridades do reino e gerar impactos eternos ou eterno. Isso é interessante porque o mordomo ele também faz decisão que vai impactar o reino de Deus de alguma forma. Então, se você decide aplicar a sua vida financeira para o bem do reino de Deus, isto é louvável, isto é bíblico, ok? Isto é bíblico, não é fanatismo, é bíblico. Lembre de Atos dos Apóstolos, aonde eles distribuíam tudo, repartiam tudo, comiam em casas, tudo aquilo ali de compartilhamento bíblico eles faziam e o Senhor Deus ia abençoando, ninguém tinha falta de nada, salvação acontecia, batismo com o Espírito Santo, milagres, curas, sinais, prodígios, em um tempo terrível de perseguição, mas a igreja realizando esse princípio bíblico maravilhoso de decidir aplicar tudo para que o reino de Deus seja glorificado. Prestar contas é responsabilidade do mordomo. Deus nos avaliará sobre o uso dos recursos que nos confiou. Então, se Deus confiou você esses bens, se Deus confiou você esse emprego, se Deus confiou este salário, se Deus confiou a você estes recursos, é necessário entender que você vai prestar contas. Você precisa então ser fiel. Você precisa ser alguém que compartilha com o reino de Deus. O ato de compartilhar que está sendo tão dito aqui, não é? Generosidade revela confiança e amor ao próximo. Doar, compartilhar, fornecer, abrir mão, isso tudo são atos bíblicos, aonde nós vemos o próprio Senhor Jesus multiplicando e repartindo, ao próprio Senhor Jesus partindo o pão, tudo isso mostrando e apontando para nós que assim nós devemos fazer. Se nós temos, nós devemos compartilhar. Se nós sabemos que alguém não tem, nós devemos ajudar. É um princípio da compaixão cristão, ele tem a compaixão dentro de si. Quais são os privilégios da mordomia? Administrar o que pertence a Deus é uma oportunidade de servir e fazer diferença. É muito maravilhoso você cuidar das coisas de Deus. Então, quando você entrar no seu trabalho, quando você entrar lá naquela firma, quando você entrar no seu negócio, quando você entrar em qualquer lugar onde você consegue ter finanças, entenda que aquilo ali foi Deus que confiou você. Olha que coisa maravilhosa. As irmãs que entram na casa para limpar a casa de alguém, os irmãos que são médicos, mecânicos, pedreiros, irmãos que estão em indústrias, os CLTs, os PJs, enfim, todos vocês que trabalham, entenda que Deus deu esse trabalho e vocês estão tendo a oportunidade de servir ao Senhor no trabalho de vocês, de multiplicar, de ser referência, de ser aquele empregado que está disposto, de ser aquele patrão que está animado. Por quê? Porque nós trabalhamos não para homens, nós trabalhamos para os homens, mas servindo como se fosse o próprio Senhor Deus, o nosso patrão. Nossas escolhas impactam vidas e eternidades. Isso aqui é maravilhoso. Se a igreja entender isto aqui, a igreja avança. Quantas igrejas não conseguem avançar porque isso aqui ainda não desceu no coração? Os irmãos ainda são recusos,
os irmãos ainda não conseguem compartilhar com facilidade, então a obra de Deus ela vai avançando com muita dificuldade, com muito sacrifício, porque os próprios irmãos não entenderam ainda que é necessário o compartilhar, é necessário pagar o dízimo, devolver o dízimo, ofertar, é necessário fazer isto. É necessário que aquele que trabalha no reino de Deus receba. É necessário que aquele que está no campo missionário tenha dinheiro para viver, para se alimentar, para vestir e até para investir na comunidade onde ele está atuando. É necessário. O mordomo fiel participa da obra de Deus e recebe o privilégio de ver o reino avançar. Quando você oferta, quando você dizima, quando você compartilha algo com a igreja e você vê a igreja crescendo, você vê a igreja avançando, entenda que você investiu e agora o resultado você está vendo. Almas se rendendo a Deus, novos ministros se levantando para pregar a palavra. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então que a nossa mente possa estar aberta para receber a vontade de Deus, esta mensagem do Senhor. Mateus 6:21, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então se você aplica as suas finanças no reino, o seu coração está no reino. Mas se você aplica as suas finanças em você mesmo, o foco está em você mesmo, o seu coração está em você mesmo. Se você aplica a sua família, está na sua família. Entenda isso aqui. Que aqui o Senhor Jesus, ao falar esta declaração, ele diz sobre o princípio. O princípio é mostrar aonde está, o que te domina, o que comanda você. É isso que o Senhor Jesus estabeleceu. Nós temos aqui então para refletir. Tenho reconhecido a Deus como dono de tudo? Minhas escolhas financeiras refletem valores do reino? Tenho usado meus recursos para abençoar e servir? Uma oração que nós devemos fazer. Senhor, reconhecemos que tudo que temos vem de Ti. Ajuda-nos a sermos mordomos fiéis, sábios e generosos para a Tua glória. Essa é a oração que nós devemos fazer quando trabalhamos, quando vamos receber o salário, quando vamos compartilhar um alimento, quando vamos estender a mão a alguém. Esta é a oração que nós devemos fazer. Então eu quero aqui concluir. O dinheiro não é um fim, mas um instrumento. Quando compreendemos a mordomia bíblica, nossas escolhas revelam nossa fidelidade e glorificam a Deus. Então o dinheiro não é ruim. Houve aqui uma falhinha de digitação, mas não é ruim. Mas é um instrumento. Quando compreendemos a mordomia bíblica, nossas escolhas revelam nossa fidelidade e glorifica a Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula de EBD abençoada e você que estudou aqui comigo, que Deus também possa te abençoar grandemente. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha no grupo da sua igreja, compartilha aí no grupo da ICPI, da sua congregação e vamos juntos aprendendo da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todos os males. Amanhã nós vamos lançar a aula de EBD dos jovens. Então fique atento aqui no canal e Deus vai te abençoar muito.